Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Meu nome é Patrícia e hoje no Papo de Prof a gente vai falar um pouquinho do porquê que os professores reclamam tanto do salário. Esse assunto parece ser tão óbvio, não é mesmo? Quando alguém reclama do salário é porque ele tá baixo. Mas será que esse é o real motivo? Será que tá baixo? Será que é excesso de trabalho? O que será que tá acontecendo? Por que toda vez que a gente toca no assunto do professorado, o salário e a desvalorização é falado? Essa e outras questões eu vou responder aqui para vocês nesse novo quadro do canal. No mês passado, a gente já começou falando sobre algumas coisas que aconteciam no universo de professor e como vocês curtiram muito o quadro, eu trouxe aqui não só como uma forma da gente trocar experiência, mas também como uma forma da gente desabafar, poder conversar com outros professores. A rede estadual aqui de São Paulo, ela é gigantesca, então eu espero que esse vídeo chegue até você de uma maneira mais acolhedora. Eu quero que o professor que assista esse vídeo, ele se sinta acolhido, abraçado e principalmente unido a esse universo do professorado e a nós que também somos professores e gostamos muito de trazer essa questão sempre à tona, afinal é mais do que uma profissão. Eu mesma costumo dizer que escolher ser professora foi de fato uma escolha de vida e não de profissão. Mas bora lá então! Um professor sem sua garrafinha não é ninguém, já pega essa dica, porque se você é professor ou se você vai se tornar um, a garrafinha vai ser sua best. Mas agora vamos ao vídeo, Brasil. Por que o professor ele reclama tanto do salário, né? Primeiro a gente precisa entender quanto que esse professor ele tá ganhando. E pra gente entender isso, é necessário entender também, para quem é leigo, para quem não está na área, que o professor ele ganha por hora aula. Isso significa que eu não sou paga por hora, eu sou paga por aula. Qual que é a diferença? Uma hora tem uma hora, são 60 minutos, mas uma aula ela pode ter de 45 a 60 minutos conforme a legislação do seu estado ou, enfim, da sua cidade. Aqui em São Paulo, né, eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo, aqui as aulas elas são de 45 minutos, o que significa que eu ganho para cada 45 minutos de aula dada. Mas o que isso diz a respeito do meu salário? Vamos lá então, vamos entender. A gente atribui aula por aulas semanais. Então, por exemplo, esse ano eu tenho 30 aulas semanais com aluno. Então, vamos tomar aqui, ó, até peguei minha calculadora. Eu tenho 30 aulas semanais com alunos. Além dessas 30 aulas, eu tenho 7 ATPCs. Então, aqui, ó, já tenho 37. Olha minha calculadora. Ai, BRW, Brasil. Tenho 37 aulas, mas eu também preciso incluir as aulas que eu preparo todo esse material. Então, vamos por aí, pelo menos, eu diria que vai pelo menos de 2 a 3 horas por dia para correção e preparação de aula. Eu vou colocar 2 para dar 10 horas na semana. Então, por semana, são 47 aulas. Se a gente multiplicar por 4,5, que dão as 4,5 semanas do mês, significa que por mês eu dou mais ou menos 210 aulas. Aqui tem o 211,5, vamos arredondar para 210. Estou arredondando para baixo que é para vocês verem o quanto a coisa fica injusta. Eu ganho, meu salário ele varia mês a mês, porque tem algumas variantes também. Mas é importante dizer que eu só recebo isso porque eu já tenho um quinquênio, que é o primeiro aumento, que vem a cada 5 anos pra gente, e já tenho uma evolução funcional. Então, em teoria, era para mim receber mais ou menos uns R$500 a menos do que eu recebo. E detalhe, a minha escola tem ALI, que é um adicional local trabalho. Mas se a gente fosse pegar o meu salário e não ter o quinquênio, que não é todo mundo que tem, não ter a evolução, que também não é todo mundo que tem, e não ter o ALI, o meu salário ele cairia para R$2.500. Ó, R$2.500 dividido por 210, que são as aulas, significa que por aula eu ganho R$11,90, ó. Tá vendo? E se a gente pegar esses R$11,90 e dividir por cabeça de aluno, que dá mais ou menos uns 35 por sala de aula, isso também varia, porque tem sala que tem mais, tem sala que tem menos, daria 34 centavos por aluno a cada aula. O que isso tá falando pra mim? Que toda vez que eu piso na sala, cada aluno ali dentro
é como se eu recebesse 34 centavos para ensinar aquele aluno em cada aula que eu entro. Então, quando a gente fala que é pouco, é nesse sentido. Por que que é pouco? O salário em si, ele tá, assim, a média acima, né, do salário mínimo. Mas acaba sendo pouco, primeiro porque a gente tem que desenvolver um trabalho muito grande para estar ali. Segundo que o tempo todo a gente tem que investir em curso e tecnologia para nós, que isso não é custeado pelo Estado. Então, o tempo todo a gente tem que estar pós-graduando, a gente tem que estar pesquisando, tem que arrumar tecnologia. Só para vocês terem uma noção, meu notebook mesmo, ele custou 4 mil reais. E assim, foi um custo meu. O Estado falou assim, o Estado em 2020, quando teve a pandemia, ele custeou alguns dos equipamentos eletrônicos, mas o custo máximo era 2 mil reais. Na época não podia pagar, ainda o Estado parcelou esse valor de volta pra gente, o que era impossível para alguém da minha condição naquela época comprar. Então eu comprei no ano passado meu, paguei 4 mil reais e são 4 mil reais meus, não são 4 mil reais que eu vou repor. E se meu notebook quebrar, o Estado não vai me pagar por isso. Então eu tenho que me dispor a usar essa tecnologia sem receber por isso. Além disso, tem a questão da preparação de aula. A gente recebe um valor muito mínimo para essa preparação de aula. Se a gente for pegar tudo que a gente faz em casa, entre corrigir, preparar material, levar problema de aluno, nossa, tem uma mosquinha aqui que tá me irritando tanto, socorro. Enfim, de tudo que a gente faz em casa, o trabalho acaba sendo mais abrangente do que o trabalho que a gente faz em sala de aula. Preparar a aula para alunos em inclusão, preparar a aula para aquele aluno com dificuldade. Basicamente, a gente tem que dar, tipo, 3 aulas em uma só. E acaba que isso é muito estressante, muito desgastante e demanda muito tempo da gente. Então, é óbvio que o salário acaba sendo muito abaixo, porque, veja bem, para pensar. Se a gente for pegar o salário de R$ 2.700 ou R$ 2.200 ou R$ 2.500, essa faixa entre R$ 2.000 e R$ 3.000, existem profissões que não precisam de curso superior e ganham a mesma coisa. Ai, Patrícia, mas então por que você não muda de profissão? Cara, porque se a gente não lutar por um mundo onde a educação ela seja valorizada, se nós profissionais da educação não lutarmos por isso, quem vai? Porque, tipo, a sociedade já abandonou a gente faz tempo. Os alunos meio que assim, só estão lá por obrigação na maioria das vezes. São poucos os que reconhecem o valor da educação. Então a gente simplesmente joga tudo pro alto e deixa o Brasil se explodir e sem educação e tudo mais. A gente tem que pensar também nas pessoas que não têm acesso a uma educação particular, nas pessoas que precisam da escola pública para mudar minimamente a sua vida. E é por esse motivo que a gente fica na profissão. A gente também investiu tempo na nossa vida para ter a profissão. Não é porque eu não estou contente que eu devo ficar calada, me calar por tudo e aceitar que pisem em mim, aceitar que o salário seja ruim, que os meus direitos sejam retirados e tudo mais. A gente precisa lutar sim, a gente é uma sociedade com livre-arbítrio e eu espero que tenhamos o senso crítico de apoiar as lutas de classe dentro da nossa sociedade. E é por isso que o professor ele acaba reclamando tanto do salário dele, porque quando a gente põe na ponta do lápis, tudo fica muito, muito, muito caro para o professor. É caro manter o notebook, é caro se deslocar de uma escola para outra, quase todo professor precisa fazer esse deslocamento de uma escola para outra, e isso tem um gasto que não é custeado pelo Estado. A gente precisa gastar com comida, porque eu não sei se vocês sabem, mas a maioria de nós acaba pegando aula em 2 períodos, tipo manhã e tarde, ou tarde e noite, e aí você tem que fazer uma refeição na escola. E se você tem mais de 28 aulas, você não recebe vale alimentação, o que significa que se você tem mais de 28 aulas, você vai ter que custear a sua comida fora da sua casa. E isso vai te gerar um custo sim. Não é que nem nas outras profissões que você tem ou o vale, ou a cesta básica, ou, por exemplo, o almoço no local de trabalho. A gente tem que custear tudo, então acaba saindo caro. Eu nem vou entrar no mérito aqui, aliás, vou entrar só um pouquinho, só para deixar uma fervida, sobre as coisas que a gente compra com a nossa grana para a aula sair legal. Eu investi o ano passado numa impressora, só pude fazer isso porque o meu esposo também usa, então ele acabou meio que pegando para nós usarmos juntos. E assim, uma impressora é cara, ela precisa ser mantida, e eu acabo imprimindo muita coisa na impressora que eu tenho aqui em casa. Patrícia, mas não tem impressora na sua escola? Tem. Mas é que pra gente enviar coisa pra escola nunca pode ser colorido, a antecedência tem que ser absurda, então às vezes você, tipo,
mesmo que você tenha aula planejada, às vezes surgem ideias muito boas de uma hora para outra, então fica mais fácil tirar em casa. E assim, tem coisa que você, principalmente eu que sou de arte, tem coisa que se não for colorida não serve, senão não dá para o aluno analisar direito, principalmente um deficiente intelectual, alguém que precisa de uma assistência mais especializada, ele precisa da cor para reconhecer coisas. E nisso já vai gasto com tinta, com folha sulfite, o nosso material, a nossa internet, sim, Brasil. Às vezes a gente tem que usar a nossa internet para poder trabalhar. Bom, trabalho em casa, quando eu tô planejando aula, é minha internet mesmo, porque eu estou em casa. Mas até aí, ok, porque, né, em casa eu tenho Wi-Fi. Mas e quando eu tô na escola, aí acaba a internet da escola, porque isso acontece, tipo, eu diria que pelo menos 2 vezes por mês a gente fica sem internet. E aí a gente tem que, do mesmo jeito, acessar o sistema, passar vídeo pro aluno, seguir o roteiro. E isso demanda a internet da gente, que ninguém custeia. O Estado distribuiu um chip em 2020, para os professores que tinham o 5G, né, o 3G da época, mas, esse era atribuído ao aparelho que o Estado fornecia, né, aquele que eu falei para vocês que custearam durante a pandemia. Custearam entre aspas, né, porque foi bem limitado, mas enfim, esse chip, ele era vinculado a esse aparelho. Eu, por exemplo, eu tinha esse chip dentro de um tablet, e esse tablet, ele foi perdendo o foco de uso, ele foi desgastando, cada vez que eu levava para a escola, carregava mais um pouco, a bateria viciava, e eu acabei não investindo mais nele, porque eu realmente acho um absurdo eu ter que investir em algo que estão me exigindo, tipo, tá me exigindo, então me dê o material para que eu trabalhe com o que está sendo exigido. E é isso, Brasil. Esse é um dos motivos pelo qual o professor reclama tanto do salário dele. Não é o salário no sentido... Não é uma questão só de dinheiro, entende? É uma questão de tudo que eu tô entregando pro pouco que eu tô recebendo. Para pensar. Principalmente você que é mãe, que é pai, ou que cuida, né? Que é responsável por alguém. Imagina se para você ensinar essa pessoa a ler, a escrever, ou um pouco de ciências, um pouco de arte, um pouco de cultura, você recebesse só 34 centavos por hora. Será que você trabalharia para isso? Será que você se esforçaria para isso? Nós, professores, a gente está o tempo todo tentando tirar ideias mirabolantes para fazer uma aula legal, para fazer uma aula dar certo, para não ter indisciplina dentro da sala de aula, porque a indisciplina é um dos fatores que fazem com que os professores também fiquem doentes. E eu nem vou entrar nesse mérito de remédio também, Brasil, porque assim, ó, só do meu meio, da onde eu trabalho, eu tenho acho que uns 8 professores que tomam remédio controlado. E assim, das 12 salas, 8 tomam, já acho um número muito preocupante. Tem os outros períodos, né? Certamente esse número aumenta muito mais. Eu mesma já tomo remédio para dormir, porque eu desenvolvi uma ansiedade absurda depois da minha pisada em sala de aula. E isso não mudou conforme o tempo foi passando. Eu achei que ia melhorar, mas na real só piorou. Mas isso também não vem ao caso porque é uma questão de saúde. E em teoria, mesmo que o Estado tenha a ver, não é da conta dele bancar isso. Outro ponto que os professores acabam por reclamar. A gente tem acesso, a gente que é efetivo, tá? Porque as outras categorias de professores são os professores temporários, eles têm menos direitos ainda. E menos salário também. A gente tem acesso ao IANSP, que é um plano de saúde do Estado. Só que esse IANSP, ele é tipo assim... primeiro que ele não tem em qualquer lugar. Você vai ligar para um médico, por exemplo, eu tenho que me deslocar, tipo, a 50 minutos da onde eu moro. Fica super inviável e não tem todas as especialidades. Então, você acaba tendo que pagar um convênio particular se você quiser não depender do SUS. Outro ponto é que o Vale Transporte e o Vale Refeição da gente é uma bagunça sem tamanho. Bom, Vale Transporte, eu, por exemplo, eu dou aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, em teoria, era para ter uma ida e uma volta por dia. Mas eu recebo 16 Vale Transportes por mês. Gente, 16, de onde tiram esse número? Então, eu vou e volto só 8 vezes na escola? Não. Se a gente for pegar aí 5 dias por semana, dá no mínimo 20 dias. No mínimo, seriam 40 vale transportes, eu recebo 16. E ninguém sabe de onde o Estado tira esse cálculo. Outro ponto é o vale refeição. Eu recebia, na verdade, porque agora eu ultrapassei 28 aulas, então a gente não recebe mais. E ninguém entende também o porquê que isso acontece. Tipo, você tá trabalhando demais, então não vou te dar mais vale refeição, você tá ganhando bem demais.
Mas eu recebia R$ 170 por mês para dar 24 aulas, tipo, R$ 170, sabe? Se a gente for parar para pensar em 20 dias de trabalho, faz as contas comigo, ó. 170 dias, R$ 170, né? Aqui, dividido por 20 dias de trabalho, eu teria R$ 8,50 para gastar por dia de vale refeição. Se eu for pegar aí, sei lá, esse valor aqui, tentar comer numa lanchonete, eu acho que eu consigo comprar uma coxinha e um refri, talvez. Depende do refri, depende da coxinha. Então, para pensar comigo, ver se o professor não está certo de realmente reclamar do salário. Eu preciso dizer para vocês também que tem outros pontos que incomodam, né? Eu não vou entrar aqui em mínimos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas a gente ainda tem outras questões, como, por exemplo, eu vou pegar aqui uma questão também que é bem preocupante para nós. O ponto importante é o sábado letivo, gente, sábado letivo. Todo funcionário, quando ele trabalha de sábado, ele recebe proporcional, como se fosse meio que assim, dobrado, né, por ser sábado, pelo menos depois da meio-dia, assim. Meu pai teve comércio, aqui em São Paulo a lei funcionava assim. O professor não, ele trabalha tipo meio que de graça, e se ele faltar ainda fica sem receber aquele dia, mais a segunda-feira e o final de semana, que o Estado ele faz umas contas muito loucas para descontar da gente. E chegando no mérito das escolas particulares, eu vou dizer que o cenário ele não muda tanto não. Eu tenho várias amigas que trabalharam e trabalham na escola particular. Eu já trabalhei em escola particular. E assim, as mais renomadas pagam salários razoavelmente bons. Estou usando a palavra razoável porque ainda tem a questão de que a cobrança também é gigantescamente maior. O professor que trabalha em escola particular sabe que para ele ter vida pessoal vai ser difícil, Brasil. Por isso que você sai da escola particular pensando que a sua cabeça vai ficar fritada, e realmente fica, porque é realmente uma cobrança muito absurda, como se você tivesse que tirar leite de pedra sempre. Às vezes o aluno não quer nada com nada, mas você tem que tirar alguma coisa porque ele tá pagando pra estar ali. Então, se você não tem essa, vamos dizer assim, essa deslizada, esse jeitinho pra conseguir nota do aluno, o errado é você. É muito bizarro, assim, essa relação que o mundo criou, que o professor é que tem que tirar a nota do aluno, e não o aluno tirar a nota dele. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Afinal, já entramos em tantos outros, não é mesmo? Ai, Brasil, acho que é isso. Eu falei demais, né? Mas é que eu acho que essa questão era importante para esclarecer alguns pontos para vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo desse papo de professor, eu gostei bastante. Beijão para vocês que estão me assistindo, para os professores do Brasil, e que sigamos na luta para que a gente tenha aí um futuro melhor para o nosso professorado e para os nossos alunos também. Afinal, professor bom, aluno bom, e fica tudo assim muito incrível. Costumo dizer que o aluno tem aquele professor que ele merece, né? Então, quanto melhor o aluno, melhor o professor. Quanto melhor o professor, melhor o aluno, e assim vai. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.